Olá, bem-vindos à segunda parte do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 7. Eu estava guardando os livros no meu armário depois da aula e pegando as roupas de ginástica que eu deixava lá junto com a bolsa, quando ouvi uma onda repentina de vozes. Os corredores geralmente ficavam quietos àquela hora e eu raramente via pessoas depois do sinal, então barulhos como aquele eram incomuns. Eu me virei antes de entender o que estava acontecendo. Líderes de torcida. Havia 3, muito bonitas e cheias de energia. Não estavam usando os uniformes oficiais, e sim roupas de treino coordenadas. Só que era óbvio que eram líderes de torcida. Curiosamente, as líderes de torcida nunca tinham me maltratado. Elas me ignoravam tão completamente que achava a presença delas inesperadamente reconfortante. Dei as costas. Eu tinha acabado de pendurar minha bolsa de ginástica no ombro quando ouvi alguém gritar um olá. Seja lá quem fosse, tinha certeza de que não estava falando comigo. E mesmo se estivesse, seria apenas para dizer algum novo insulto criativo. Então ignorei. Bati a porta do armário, girei a combinação para trancá-lo e fui embora. Oi? Continuei caminhando, mas agora estava começando a me sentir um pouco assustada, porque a voz parecia estar sendo direcionada para mim, que provavelmente não queria saber por que alguém estava tentando me chamar naquela hora. Todas as pessoas que eu conhecia naquela escola estavam esperando por mim, naquele exato momento, na sala de dança do ginásio. Então, quem quer que fosse, com quase toda certeza estava tentando me incomodar e... Shirin! Congelei. Aquilo sim era incomum. Em geral, os idiotas que me assediavam nos corredores não sabiam meu nome. Eu me virei, mas olhando apenas por sobre o ombro. Ei! Era o Ocean, parecendo um pouco frustrado. Tive de fazer um esforço físico para não parecer surpresa. Você deixou cair seu celular, disse ele, estendendo-o para que eu o pegasse. Olhei para o meu celular em sua mão. Depois, olhei para o rosto dele. Não entendia por que o mundo continuava jogando-o no meu caminho, mas também não tinha como ficar com raiva dele por ser uma pessoa decente. Então peguei o telefone. Obrigada, agradeci. Ele me olhou com uma expressão ao mesmo tempo de frustração e diversão, mas não disse nada, o que não seria um problema, caso ele não tivesse continuado a me encarar por uns 3 segundos a mais do que o necessário. Aí, de repente, a situação ficou estranha. Respirei fundo. Estava prestes a me despedir quando alguém o chamou. Vi que era uma das líderes de torcida. Fiquei surpresa, mas tentei não demonstrar. Então fui embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, após um treino particularmente exaustivo, estava me sentindo agitada demais para dormir e não conseguia explicar por quê. Estava sentada na cama, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Sempre mantinha um diário um tanto intenso. Escrevia nele todos os dias, várias vezes ao dia, até no meio da aula, durante o intervalo de almoço. Ele era tão precioso para mim que o carregava onde quer que fosse, porque era a única coisa que podia fazer, a única maneira de mantê-lo seguro. Eu tinha medo de que um dia minha mãe pudesse descobri-lo, ler tudo, perceber que a sua filha era complicada, um ser humano imperfeito, que muitas vezes desconsiderava o dogma da religião, e acabar tendo aneurisma. Então, eu sempre o mantinha por perto. Mas naquela noite não estava conseguindo me concentrar. De tempos em tempos eu levantava a cabeça e olhava para o meu computador, para sua tela apagada e escura reluzindo na luz fraca, e hesitava. Estava muito tarde, talvez por volta da 1 da manhã. Todos estavam dormindo. Abaixei minha caneta. O velho e pesado computador do meu quarto era um dinossauro. Minha mãe o tinha montado peça por peça alguns anos antes, quando estava estudando para um novo nível de certificação em programação de computadores. Era um pouco como o monstro do Frankenstein, mas era um monstro da minha mãe, e eu tinha sido a sortuda destinatária de sua grande criação. Rapidamente, antes que pudesse mudar de ideia, liguei a coisa. Fez o barulho alto. A tela iluminou-se, ofuscante e ostensiva, e a CPU começou a zumbir como louca. A ventoinha estava muito forte, o disco rígido não parava de ranger, e eu imediatamente me arrependi da decisão. Tinha ouvido histórias de pais que deixavam seus filhos ficarem acordados a noite toda, mas não os conhecia. Meus pais ficavam sempre no meu pé e estavam sempre desconfiados, geralmente por um bom motivo. Meu irmão e eu não éramos muito obedientes. Tinha certeza de que ouviriam o barulho, entrariam no quarto e me forçariam a ir dormir. Mordi o lábio e esperei. O maldito computador finalmente ligou. Demorou uns 10 minutos. E mais outros 10 para que eu conseguisse acessar a internet, porque às vezes ele era, sei lá, ainda mais teimoso. Eu estava estranhamente nervosa. Nem sabia o que estava fazendo. Por que eu estava fazendo aquilo? Não exatamente.
Meu programa de mensagens abriu automaticamente e a minha curta lista de amigos estava toda offline, exceto por um. Meu coração deu um salto e eu me levantei muito rápido, sentindo-me repentinamente burra e envergonhada. Eu nem conhecia aquele cara. Ele não estaria, nunca estaria, nem remotamente interessado em alguém como eu, e eu sabia disso. Sabia disso e ainda estava ali parada como uma idiota. Eu não ia fazer aquilo, não ia dar uma de idiota. Voltei para o computador, pronta para apertar o botão de desligar, quando toque duplo, toque duplo, toque duplo. Riversend Oceans 04. Ei? Riversend Oceans 04. Você está online. Riversend Oceans 04. Você nunca está online. Encarei a tela com um dedo congelado sobre o botão de liga-desliga. Toque duplo. Riversend Oceans 04. Olá? Sentei na frente do computador. Juge Polo. Oi. Riversend Oceans 04. Oi. Riversend Oceans 04. O que você está fazendo acordada tão tarde? Comecei a digitar, não sei, mas percebi que a minha resposta podia ser óbvia demais. Tentei algo mais genérico. Juge Polo. Não conseguia dormir. Riversend Oceans 04. Ah. Riversend Oceans 04. Ei, posso fazer uma pergunta? Encarei a janela de mensagens. Fiquei um pouco alarmada. Juge Polo. Claro. Riversend Oceans 04. O que significa Juge Polo? Fiquei tão aliviada por ele não ter me feito uma pergunta super ofensiva que quase ri alto. Juge Polo. É tipo uma coisa persa. Jugé significa pequeno, mas também é a palavra para pintinho. Juge Polo. E polo significa arroz. Juge Polo. Tô percebendo só agora que não faz nenhum sentido, mas é tipo uma piada interna, eu acho. Minha família me chama de Jugé, mas sou pequena e Jugé kebab com arroz é uma receita. Juge Polo. Enfim, Juge Polo. É só um apelido. Riversend Oceans 04. Não, eu entendi. Muito legal. Riversend Oceans 04. Então você é persa? Juge Polo. Sim. Riversend Oceans 04. Isso é muito legal. Eu adoro comida persa. Minhas sobrancelhas se levantaram surpresa. Juge Polo. Você conhece? Riversend Oceans 04. Sim, eu adoro hummus. Riversend Oceans 04. E falafel. Ah, sim. Ok. Juge Polo. Nenhuma dessas coisas é persa. Riversend Oceans 04. Não? Juge Polo. Não. Riversend Oceans 04. Ah. Apoiei a cabeça nas mãos. De repente, senti o ódio de mim mesma. O que diabos eu estava fazendo? Aquela conversa era tão idiota. Eu era tão idiota. Não conseguia acreditar que tinha ligado o computador para isso. Juge Polo. Bem, tenho que ir dormir. Riversend Oceans 04. Ah, ok. Eu já tinha digitado tchau e estava prestes a dar enter. Riversend Ocean 04. Ei, antes de você ir? Hesitei, apaguei, reescrevi. Juge Polo. Sim? Riversend Ocean 04. Talvez um dia você possa me mostrar o que é a comida persa. Encarei minha tela por um longo tempo. Fiquei confusa. Meu primeiro impulso foi achar que ele estava me chamando para sair. O segundo, mais sábio, foi concluir que ele nunca, jamais, seria burro o suficiente para fazer algo assim. Que ele quase, com certeza, estava ciente do fato de que meninos brancos simpáticos não ousam convidar estranhas garotas muçulmanas para encontros. Mas ainda assim, fiquei perplexa. Ele queria que eu, tipo, o ensinasse sobre comida persa? Ensinasse sobre os costumes do meu povo? Que diabos? Então decidi ser honesta. Juge Polo, acho que não entendi o que você quis dizer. Riversend Oceans 04. Eu quero experimentar comida persa. Riversend Oceans 04. Tem algum restaurante persa por aqui? Juge Polo, haha. Juge Polo, por aqui? Não. Juge Polo, não a menos que você conte a cozinha da minha mãe. Riversend Oceans 04. Ah. Riversend Oceans 04. Então talvez eu possa ir jantar um dia. Quase caí da cadeira, a ousadia daquele garoto. Caramba! Juge Polo, você quer vir na minha casa e jantar com a minha família? Riversend Oceans 04. Isso é estranho? Juge Polo, ah, um pouco? Riversend Oceans 04. Ah, Riversend Oceans 04. Então isso é um não? Juge Polo, não sei. Fiz uma careta para o computador. Juge Polo, acho que posso perguntar para os meus pais. Riversend Oceans 04. Legal.
Riversend Oceans 04. Ok, boa noite. Julia Polo. Tá. Julia Polo. Boa noite. Não tinha ideia do que diabos havia acabado de acontecer. 8. Passei o fim de semana ignorando meu computador. Eram meados de outubro, fazia 2 meses que eu estava naquela escola e ainda estava tentando entender tudo aquilo. Não tinha feito nenhum amigo sozinha, mas não estava me sentindo solitária, e essa era uma sensação nova. Além disso, andava bastante ocupada, o que também era novo, e de quebra, ainda tinha alguma coisa para fazer no fim de semana. Na verdade, estava me preparando para sair. Naquela noite, eu ia para uma batalha de breakdance. Ficaríamos na plateia, mas a perspectiva me animava. Queríamos nos juntar à cena do breakdance naquela nova cidade e ver onde isso nos levaria. Talvez uma vez que fôssemos bons o suficiente, começaríamos a travar batalhas com outros grupos. Talvez um dia, nós sonhávamos, entraríamos para o campeonato regional, depois estadual e talvez, até em competições internacionais. Tínhamos grandes sonhos e nossos pais os aprovavam. Meus pais eram um pouco conservadores, um pouco tradicionais, mas em alguns aspectos surpreendentemente progressistas. Em geral, eram bem descolados. Ainda assim, tinham 2 pesos e 2 medidas. Tinham medo de que o mundo pudesse me machucar por eu ser uma menina muito mais do que temiam pelo meu irmão, e por isso eram mais rígidos comigo, com toques de recolher com o que eu poderia e não poderia fazer. Nunca tinham tentado me isolar socialmente, mas sempre queriam saber tudo sobre aonde eu estava indo, com quem estava indo e exatamente quando estaria de volta. E quase nunca faziam isso com o Navid. Quando o Navid chegava tarde em casa, eles só ficavam ligeiramente irritados. Uma vez, depois de assistir ao primeiro filme do Harry Potter, cheguei em casa 1 hora atrasada. Não tinha ideia de que teria 3 horas de duração. A minha mãe estava tão aborrecida que não conseguia decidir se chorava ou se me matava. Essa reação me deixou passada, porque minhas atividades sociais eram tão moderadas que quase não existiam. Eu não ficava em festas até tarde, não ia me embebedar por aí. Eu fazia coisas tontas com os meus amigos, como vagar por lojas de departamento e comprar as coisas mais baratas que pudéssemos encontrar para decorar os carros no estacionamento. Minha mãe não aprovava nada disso. A vantagem de dançar break com meu irmão era que os meus pais se preocupavam menos quando sabiam que ele estava comigo, pronto para dar um soco na cara de algum assediador desavisado caso fosse necessário. Mas meu irmão e eu também tínhamos aprendido havia muito tempo a jogar com o sistema. Quando eu queria sair para algum lugar e sabia que os meus pais não deixariam, ele me dava cobertura. Eu fazia o mesmo por ele. Mas Navid tinha acabado de fazer 18 anos. Ele era mais velho e, por isso, mais livre. Já tinha feito bicos em todos os lugares em que tínhamos morado, mesmo quando era mais novo do que eu era, e tinha economizado o suficiente para comprar um iPod e um carro. Era o sonho de qualquer adolescente. Ele era o atual e orgulhoso proprietário de um Nissan Sentra 1988, que um dia usaria para me atropelar. Até então, eu continuava indo a pé para a escola todos os dias. Às vezes eu pegava carona com ele, mas ele tinha aulas mais cedo. E, à tarde, geralmente me abandonava após o treino para fazer algo com os seus amigos. Naquele dia embarcaríamos naquela bela lata velha rumo a um novo mundo. Um mundo que daria um novo título e uma nova faceta para a minha identidade. Eu queria me tornar uma big girl no sentido completo da palavra. Seria muito melhor ser chamada de big girl, uma dançarina de break, do que de a garota que usa aquela coisa na cabeça. O evento foi ainda mais emocionante do que eu esperava. Tinha assistido às batalhas antes, claro. Tínhamos assistido fitas de antigas competições de breakdance por anos, mas era outra coisa poder testemunhar pessoalmente. O espaço era relativamente pequeno, parecia uma galeria de arte que tinha sido adaptada, e as pessoas ficavam amontoadas como cigarros no maço, pressionadas contra as portas e paredes, comprimindo-se para deixar espaço vazio suficiente no centro da sala. A energia era palpável. A música reverberava nas paredes e no teto, o baixo pulsava nos meus tímpanos. Ali, as pessoas não pareciam se importar comigo. Ninguém me encarava, os olhos apenas passavam pelo meu rosto e pelo meu corpo. Não sabia por que, de repente, a minha aparência já não importava, porque não gerava reações. Talvez porque a amostra demográfica ali fosse outra. Estava cercada por diversos tipos de corpos e rostos. Ouvia espanhol em um ouvido e chinês no outro. Éramos brancos e pretos e pardos reunidos por um único interesse. Eu amei. De alguma forma descobri naquele momento que tudo o que importava naquele mundo era talento. Se eu fosse uma boa dançarina de break, as pessoas me respeitariam. Ali eu poderia ser mais do que os padrões que a sociedade aplicava à minha vida.
Era tudo o que eu sempre quisera. Cheguei em casa naquela noite me sentindo mais animada que, bem, nunca. Buzinei tudo na orelha da minha mãe e ela sorriu impressionada e me mandou ir fazer a lição de casa. A escola estaria me esperando cedinho no dia seguinte, mas naquela noite eu ainda estava radiante. Ecos da música dançavam na minha cabeça. Me preparei para ir dormir, mas não conseguia me concentrar na tarefa que tinha deixado inacabada. Em vez disso, abri um espaço no meio do meu quarto e pratiquei o crab walk por um bom tempo, até o carpete começar a queimar as minhas mãos. Eu continuava a cair para frente, beijando o chão como meu irmão gostava de dizer, e não conseguia acertar. Ainda tinha um longo caminho antes de me tornar uma boa dançarina de break, mas até aí eu nunca tinha tido medo de trabalhar duro. 9. Minha segunda aula do dia chamava-se Perspectivas Globais. Meu professor era um daqueles pensadores rebeldes e criativos, um daqueles caras determinados a fazer descobertas com adolescentes. Ele era mais legal do que a maioria dos professores, mas quase todos os dias ficava óbvio que estava tentando demais nos convencer disso. Ainda assim, eu não odiava a aula dele. A única coisa que ele exigia de nós era participação em sala de aula. Não havia provas nem tarefa de casa. Em vez disso, ele nos forçava a debater fatos atuais, política, tópicos polêmicos. Ele queria que fizéssemos perguntas difíceis uns aos outros, que questionássemos as nossas ideias sobre o mundo, que interagíssemos diretamente uns com os outros de maneiras inéditas. O que se recusavam a participar, que não expressassem opiniões em voz alta, não passariam. Eu gostava daquilo. Até então, não tínhamos tido grandes dramas. Tinha começado leve. Quando chegamos para a segunda aula, descobrimos todas as carteiras da sala organizadas em grupos de 4. Tínhamos de começar assim, num grupo menor, antes dele fazer outras mudanças. Depois de meia hora de discussões intensas, ele veio ao nosso pequeno grupo e nos pediu para recapitular o que tínhamos conversado. Daí disse: Ótimo, ótimo. Pois então, qual é o nome de todos do grupo? Foi isso que me fez levá-lo a sério, porque, nossa, já estávamos conversando havia um tempo e ninguém tinha perguntado o nome de ninguém. Pensei que talvez aquele cara fosse inteligente. Achei que talvez fosse diferente. Pensei, ora, o professor Jordan pode ser bom mesmo. Mas aquela era uma nova segunda-feira, dias de mudanças. Mal tinha chegado ao meu lugar quando ele gritou: Shirin e Travis, venham aqui, por favor. Eu olhei confusa, mas ele apenas acenou para mim. Coloquei minha mochila no chão ao lado da minha carteira e fui, relutantemente, até a frente da sala. Olhei para os meus pés, para a parede. Estava nervosa. Eu não conhecia o Travis ainda. Ele não era uma das 4 pessoas no meu grupo, mas era tudo o que a televisão nos ensina sobre como se parece um atleta. Grande, loiro e forte, vestindo uma jaqueta de beisebol. Notei que ele também olhou ao redor sem jeito. O professor Jordan estava sorrindo. Um novo experimento, anunciou para a classe batendo as mãos. Vamos lá, vocês dois, disse antes de virar nossos ombros para que Travis e eu ficássemos de frente um para o outro. Não se contorçam, quero que vocês olhem um para o rosto do outro. Alguém, vem aqui me matar, por favor. Eu olhei para o Travis apenas porque não queria tirar uma nota baixa. Travis também não parecia muito animado em olhar para o meu rosto e me senti mal por ele. Nenhum de nós queria fazer o que diabos meu professor estava prestes a nos obrigar a fazer. Continuem olhando, disse o professor Jordan. Eu quero que vocês enxerguem um ao outro, que realmente se enxerguem. Estão se olhando? Lancei um olhar agudo para o professor Jordan. Não disse nada. Tudo bem, disse ele, sorrindo como um maníaco. Agora, Travis, quero que você me diga exatamente o que você pensa quando olha para Shirin. Perdi a sensibilidade das pernas. Me senti repentinamente tonta, mas ao mesmo tempo como se estivesse enraizada no chão. Senti pânico e indignação. Me senti traída. E não tinha ideia do que fazer. Como poderia justificar me virar e dizer ao meu professor que ele estava louco? Como poderia fazer isso sem me meter numa encrenca? Travis ficou vermelho brilhante. Ele começou a balbuciar. Seja honesto, o professor Jordan disse. Lembre-se, honestidade é tudo. Sem ela nunca podemos seguir em frente, nunca teremos discussões produtivas. Portanto, seja honesto. Diga exatamente o que você pensa quando olha para o rosto dela. Primeiras impressões, sem pensar demais. Vamos, agora. Eu estava entorpecida, paralisada por uma impotência e um constrangimento que não sabia explicar. Fiquei ali me odiando enquanto Travis procurava as palavras. Não sei, falou, mal conseguindo olhar para mim. Mentira! Rebateu o professor Jordan com os olhos brilhando. Isso é mentira, Travis, e você sabe disso. Agora seja honesto. Eu estava respirando muito rápido.
Estava encarando Travis, implorando-lhe com um olhar para ir embora, me deixar em paz, mas ele estava perdido em seu próprio pânico. Ele não conseguia ver o meu. Eu não sei, disse novamente. Quando olho para ela, eu não vejo nada. O quê? Fez o professor Jordan, aproximando-se de Travis e examinando-o com atenção. O que você quer dizer com não ver nada? Quero dizer... Travis suspirou. O rosto dele estava manchado de tanta vermelhidão. Quero dizer, ela não... Tipo, eu não a vejo. É como se ela não existisse para mim. Quando olho para ela, eu não vejo nada. A raiva invadiu meu corpo. Me senti subitamente mole, oca. Lágrimas formaram-se nos meus olhos. Eu lutei contra elas. Ouvi os sons vagos e distorcidos de comemoração do professor Jordan. O ouvi batendo palmas animado e o vi vindo na minha direção ostensivamente para anunciar a minha vez no seu experimento estúpido. Mas em vez disso, apenas o encarei entorpecida e fui embora. Peguei minha mochila no lugar onde a tinha deixado e me movi no que pareceu ser em câmera lenta em direção à porta. Estava me sentindo cega e surda ao mesmo tempo, como se estivesse passando por uma neblina. E então percebi, como percebi toda vez que algo assim acontecia, que não era tão forte quanto eu gostaria de ser. Eu ainda me importava muito, ainda era tão pateticamente fácil me atingir. Eu não sabia onde estava indo, simplesmente sabia que precisava ir. Tinha que sair, tinha que escapar dali antes que chorasse na frente de toda a classe, xingasse o professor Jordan e fosse expulsa. Corri cegamente pela porta e pelo corredor e por metade da escola antes de perceber que queria ir para casa. Queria esvaziar a cabeça, queria me afastar de tudo por um tempo. Então atravessei o pátio e o estacionamento e estava prestes a sair do campus quando senti alguém agarrar meu braço. Caramba, você anda rápido! Me virei atordoada. A mão de Ocean estava no meu braço e seus olhos cheios de alguma coisa, como medo ou preocupação. Ele disse: Fiquei chamando você sem parar. Não me ouviu? Olhei ao redor como se estivesse enlouquecendo, porque aquilo continuava acontecendo comigo. Que diabos Ocean estava fazendo ali? Me desculpa, respondi com a voz vacilante. Percebi que ele ainda estava me tocando, então dei um passo repentino, de nervoso para trás. Continuei. Eu, estava meio perdida na minha própria cabeça. Sim, imaginei, ele disse, suspirando. O professor Jordan é um babaca, um completo imbecil. Arregalei os olhos. Fiquei, sabe-se lá como, ainda mais confusa. Como você sabe sobre o professor Jordan? Ocean me encarou. Parecia não ter certeza se eu estava brincando. Também faço essa aula, explicou finalmente. Eu pisquei. Tá falando sério? Ele perguntou. Você não sabia que eu estava na mesma sala que você? Ele riu, mas parecia triste. Abanou a cabeça. Nossa, fez. Eu não estava conseguindo processar aquilo. Era um pouco demais. Coisa demais acontecendo de uma vez. Você acabou de se transferir para essa disciplina ou algo assim? Perguntei. Ou sempre esteve nessa turma? Era o Ocean que parecia atordoado agora. Ai, nossa, eu realmente sinto muito, disse. Não estava, ignorando você. Eu realmente não olho para as pessoas na maioria das vezes. Sim, concordou ele e riu novamente. Eu sei. Levantei minhas sobrancelhas e ele suspirou e disse: Ei, sério, você está bem? Eu não acredito que ele fez aquilo com você. Sim, desviei o olhar. Eu me sinto meio mal pelo Travis. Ocean emitiu um som de descrença. O Travis vai ficar bem. Sim. Então, você está bem? Não precisa que eu volte lá e acabe com ele? Levantei a cabeça, incapaz de conter minha surpresa. Em que momento Ocean tinha se tornado um cara disposto a defender a minha honra? Quando tinha sido promovido a ponto de me tornar alguém para quem ele faria uma oferta assim? Eu mal falava com o cara e mesmo quando falava, nunca era muito. Na semana anterior, ele mal tinha falado comigo na aula de biologia. Percebi, então, que não o conhecia mesmo. Estou bem, afirmei. Quer dizer, não estava, mas não sabia mais o que dizer. Só queria mesmo ir embora. Só me dei conta de que falei isso em voz alta quando Ocean disse: Boa ideia, vamos sair daqui. O quê? Sem querer ri dele. Está falando sério? Você estava prestes a matar aula, argumentou ele. Não? Concordei. Bem, disse ele, encolhendo os ombros, eu vou com você. Não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, disse. Eu só quero, tudo bem? Eu encarei. Encarei seu cabelo castanho, simples e descomplicado, sua blusa azul clara e seu jeans escuro. Ele estava usando um tênis muito branco.
também estava apertando os olhos, me olhando sobre a luz fria do sol, esperando minha resposta, e finalmente tirou um par de óculos escuros do bolso e os colocou. Eram bonitos, ficavam bem nele. Sim, concordei calmamente. Tudo bem. 10. Caminhamos até uma lanchonete. Não ficava longe da escola e parecia um destino inofensivo o suficiente para conseguir comida barata e uma pequena mudança de ares. Mas então, lá estávamos sentados nos sofazinhos, um de frente para o outro, e de repente não tinha ideia do que estava fazendo, do que estávamos fazendo. Estava tentando pensar no que dizer, em como dizer, quando Ocean pareceu subitamente lembrar que ainda estava de óculos escuros. Ele disse: "Ah, é mesmo", e os tirou. Foi um gesto tão simples, um momento tranquilo e comum. O mundo não parou de girar, pássaros não se puseram a cantar. Obviamente, eu já tinha visto seus olhos antes, mas de alguma forma, de repente, era como se o estivesse vendo pela primeira vez. E de alguma forma, de repente, eu não conseguia parar de olhar para o rosto dele. Algo vibrou no meu coração. Senti minha armadura começando a se quebrar. Ele tinha olhos realmente lindos. Eram uma mistura incomum de castanho e azul que juntos compunham uma espécie de cinza. Eu nunca tinha percebido aquele detalhe, talvez porque ele nunca tivesse me olhado assim antes, diretamente para mim, sorrindo. De fato, sorrindo para mim. Só então percebi que nunca tinha recebido um sorriso completo de Ocean. Na maioria das vezes, seus sorrisos eram confusos ou medrosos ou uma combinação de uma série de outras coisas. Mas por algum motivo, naquele momento, naquela mesa feia da lanchonete, ele sorria para mim como se houvesse um motivo para comemorar. O quê? Ele disse finalmente. Pisquei rápido, assustada, envergonhada. Olhei para o cardápio e disse nada, muito baixinho. Por que você estava me olhando? Eu não estava olhando para você. E segurei o cardápio mais perto do rosto. Ninguém disse nada por alguns segundos. Você não ficou mais online no fim de semana, ele disse. Sim. Por que não? Ele esticou a mão e gentilmente empurrou o cardápio para longe do meu rosto. Ai, meu Deus! Eu não conseguia deixar de olhar. Não conseguia deixar de olhar. Ai, meu Deus! Alguém me salve de mim mesma. Eu não conseguia deixar de olhar para o rosto dele. O que estava acontecendo comigo? Por que de repente estava tão atraída por ele? Por quê? Por dentro, estava procurando desesperadamente as muralhas, minhas antigas armaduras, qualquer coisa que pudesse me salvar daquilo ali, do perigo de todas as idiotices que afetavam a minha mente quando eu estava perto de garotos bonitinhos. Mas nada estava funcionando porque ele não parava de me olhar. Estava ocupada, disse, mas as palavras saíram um pouco estranhas. Ah, ele disse e se recostou no banco. Seu rosto estava inescrutável. Ele pegou o cardápio e ficou examinando as muitas opções. E então, simplesmente não sei o que me deu, acho que eu não aguentava mais. Por que você está aqui comigo? Perguntei. As palavras simplesmente aconteceram. Saíram sem fôlego e um pouco zangadas. Eu não o entendia, não gostava do que acontecia com o meu coração perto dele. Não gostava de não ter ideia do que ele estava pensando. Estava confusa pra caramba, sentindo-me deslocada, impotente. Então era melhor colocar as cartas na mesa e acabar logo com aquilo. Não pude evitar. Ocean baixou o cardápio, parecia surpreso. O que você quer dizer? Quero dizer. Olhei para o teto, mordi meu lábio. Quero dizer que não entendo o que está acontecendo aqui. Por que você está sendo tão legal comigo? Por que me seguiu para fora da classe? Por que está pedindo para jantar na minha casa? Ah, é mesmo. Você perguntou aos seus pais sobre isso? Não entendo o que você está fazendo, disse-o interrompendo. Podia sentir meu rosto ficando quente. O que você quer de mim? Ele arregalou os olhos. Eu não quero nada de você. Engoli em seco, desviei o olhar. Isso não é normal, Ocean. O que não é normal? Isso, eu disse, gesticulando entre nós. Isso aqui não é normal. Caras como você não falam com meninas como eu. Meninas como você? Sim, respondi. Meninas como eu, repeti, estreitando meus olhos para ele. Por favor, não finja que não sabe do que eu estou falando, ok? Eu não sou idiota. Ele ficou me encarando. Só quero saber o que está acontecendo, continuei. Não entendo por que você está se esforçando tanto para ser meu amigo. Não entendo por que continua aparecendo na minha vida. Sente pena de mim ou algo assim? Ah, ele ergueu as sobrancelhas. Nossa. Porque se você está apenas sendo legal comigo porque sente pena de mim, por favor, não seja. Ele abriu um sorriso tímido, mais para si mesmo. Você não entende, disse. Não era uma pergunta. Não, eu não entendo. Estou tentando entender e não entendo, e isso está me assustando.
Ele riu apenas uma vez. Por que isso a está deixando assustada? Apenas está. Tá. Quer saber de uma coisa? Balancei a cabeça. Deixa pra lá. É melhor eu ir embora. Não! Ele suspirou pesadamente, interrompendo-se. Não vá embora. Ele bagunçou o cabelo e murmurou Jesus baixinho. Finalmente disse: Eu só acho que você parece legal. E me encarou. É tão difícil de acreditar nisso? Meio que é. Eu também acho você muito linda, mas não vai me dar a chance de disfarçar isso, vai? Achei que, sem dúvida, meu coração tivesse parado. Eu sabia, racionalmente, que aquilo era impossível, mas por algum motivo parecia verdade. A única vez que alguém tinha me chamado de algo parecido com linda tinha sido na 8ª série. Ouvi uma menina explicando para outra colega que não gostava de mim porque eu parecia uma daquelas garotas muito bonitas e muito mais. Ela dissera isso de uma forma maldosa e engraçadinha, o que me fez pensar que era realmente verdade. Na época, foi a coisa mais legal que alguém já tinha dito sobre mim. Me perguntei muitas vezes desde aquele dia se eu realmente era bonita, mas ninguém além da minha mãe se preocupara em corroborar aquela declaração. E agora, ali, eu estava abismada. Ah! Foi tudo o que consegui dizer. Meu rosto parecia estar pegando fogo. Sim, disse ele. Eu não estava mais olhando para ele, mas sabia dizer que ele estava sorrindo. Entende agora? Mais ou menos, respondi. E então pedimos panquecas. 11. Passamos o resto da nossa experiência na lanchonete falando sobre nada em particular. Na verdade, mudamos de marcha tão rapidamente, do sério ao superficial, que realmente fui embora me perguntando se tinha imaginado a parte em que ele tinha dito que eu era linda. Acho que a culpa foi minha. Eu meio que tinha ficado sem reação. Eu o pressionei para me dar uma resposta direta, mas recebi uma que não estava esperando, e isso me desestabilizou. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Fazia com que eu me sentisse vulnerável. Então conversamos sobre filmes, as coisas que tínhamos visto e as que não tínhamos visto. Foi bom, mas meio chato. Acho que nós dois ficamos aliviados de ir embora, deixando a lanchonete para trás, como se estivéssemos tentando nos livrar do constrangimento. Você sabe que horas são? Lhe perguntei. Estávamos caminhando em silêncio lado a lado, indo em nenhuma direção específica. Ele olhou para o relógio e disse: A terceira aula está quase no fim. Suspirei. Acho que devemos voltar para a escola. Sim. Chega de matar a aula. Ele parou de andar e tocou no meu braço. Disse meu nome. Olhei para cima. Ocean era bem mais alto do que eu e eu nunca tinha olhado assim para ele antes. Sua sombra estava me cobrindo. Estávamos na calçada, um de frente para o outro, e não havia muito espaço entre nós. Ele era muito cheiroso. Meu coração ficou estranho de novo, mas havia preocupação em seu olhar. Ele abriu a boca para dizer algo e então, de repente, mudou de ideia. Desviou o olhar. O que foi? Perguntei. Ele balançou a cabeça, sorriu de esguelha para mim, mas apenas brevemente. Nada, deixa pra lá. Eu sabia que algo o estava incomodando, mas sua relutância em compartilhar me fez pensar que provavelmente era melhor não saber o que ele estava pensando. Então mudei de assunto. Ei, há quanto tempo você mora aqui? Inesperadamente, Ocean sorriu. Ele parecia ao mesmo tempo satisfeito e surpreso com a pergunta. Desde sempre, disse. E depois, quer dizer, me mudei para cá quando tinha, tipo, 6 anos, mas sim, basicamente desde sempre. Nossa! Exclamei. Quase tinha sussurrado minha resposta. Ele descreveu numa única frase algo com o qual sempre tinha sonhado. Deve ser bom morar no mesmo lugar por tanto tempo. Tínhamos voltado a andar. Ocean esticou a mão para cima, arrancou uma folha da árvore pela qual estávamos passando e girou em suas mãos. É bom, deu de ombros. É meio chato, na verdade. Não sei, disse. Parece muito bom. Você provavelmente conhece seus vizinhos, né? E pode ir para a escola com todas as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, concordou ele, balançando a cabeça. Sim, mas acredita em mim, cansa rápido. Estou louco para ir embora daqui. Jura? Me virei para o encarar. Por quê? Ele descartou a folha e enfiou as mãos nos bolsos. Tem muita coisa que eu quero fazer, disse. Coisas que eu quero ver. Não quero ficar preso aqui para sempre. Quero morar numa cidade grande, viajar. Ele me olhou. Eu nunca nem saí do país, sabe? Eu sorri para ele, mais ou menos. Na verdade, não sei, respondi. Acho que já viajei o suficiente por nós dois. Estou pronta para me aposentar, me fixar num lugar, envelhecer. Você tem 16 anos, mas tenho a alma de um homem de 75. Nossa, espero que não. Sabe, quando eu tinha 8 anos, falei,
Meus pais tentaram voltar para o Irã. Eles empacotaram todas as nossas tralhas, venderam a casa e simplesmente arriscaram. Ajustei minha mochila nos ombros e suspirei. No final das contas, não deu certo. Éramos americanos demais. Muita coisa tinha mudado, mas eu morei no Irã por 6 meses, entre o campo e a cidade. Frequentei uma escola internacional muito chique em Teherã por um tempo, e todos os meus colegas de sala eram filhos de diplomatas horríveis, mimados, idiotas. Eu chorava todos os dias, implorava para minha mãe me deixar ficar em casa, mas então fomos passar um tempo mais ao norte, em uma parte do país ainda mais perto do Mar Cáspio. Aí eu tinha aula com crianças da aldeia. A escola inteira era uma única sala. Parece uma coisa do livro Anne de Green Gables e, das 11 escolas que frequentei na vida, ainda é a minha favorita. Eu ri e continuei. As crianças costumavam me perseguir na hora do almoço e me implorar para dizer coisas em inglês. Eram obcecadas com os Estados Unidos. Nunca fui tão popular na minha vida. Eu ri de novo e olhei para cima, buscando os olhos de Ocean, mas ele tinha diminuído o ritmo. Estava olhando para mim, mas não conseguia decifrar sua expressão. O quê? Perguntei. Estranha demais? O olhar intenso em seus olhos evaporou. Na verdade, ele de repente parecia frustrado. Balançou a cabeça e disse: Eu queria que você parasse de dizer coisas assim para mim. Não acho você estranha. E não sei por que acha que eu vou descobrir quanto você é estranha e surtar. Não vou, tá certo? Não me importa que você cubra o seu cabelo e não. Quero dizer. Hesitou. Desde que seja algo que você realmente faça por vontade própria. Ele me olhou, esperou uma reação. Olhei para trás, confusa. Quero dizer, falou, seus pais não, forçam você a usar o véu, né? O quê? Fiz uma careta. Não, não, eu não amo o jeito que as pessoas me tratam por usá-lo, o que muitas vezes me faz pensar que deveria simplesmente parar. Mas não, eu disse, olhei para longe. Quando não estou pensando no bullying que sofro todos os dias, eu gosto da maneira como me sinto com ele. É legal. Legal como? Nós, oficialmente, tínhamos desistido de andar. Estávamos parados na calçada, ao lado de uma rua meio movimentada, e eu estava tendo uma das conversas mais íntimas que já tinha tido com o menino. Quero dizer, não sei, eu me sinto, sei lá, como se estivesse no controle. Eu posso escolher quem pode me ver, como me ver. Não acho que seja algo para todo mundo, disse encolhendo os ombros. Conheci garotas que se sentem forçadas a usá-lo e que odeiam, e acho que isso é uma droga. Obviamente, eu não acho que uma pessoa deva usá-lo sem querer, mas eu gosto. Gosto da ideia de que as pessoas precisam da minha permissão para ver meu cabelo. Os olhos de Ocean se arregalaram de repente. Posso ver seu cabelo? Não. Ele riu alto, desviou o olhar e disse: Tudo bem. Mas então, baixinho, completou: Eu já consigo ver um pouco do seu cabelo, porém. Eu olhei surpresa. Eu usava o lenço um pouco frouxo, o que às vezes permitia ver um pouco do cabelo na testa. Algumas pessoas ficavam obcecadas com esse detalhe. Eu não tinha certeza do motivo, mas elas adoravam me lembrar de que podiam ver 1 centímetro do meu cabelo, como se fosse o suficiente para anular a coisa toda. Achava essa fixação meio hilária. Sim, concordei. Bem, quero dizer, geralmente basta isso mesmo. Os caras veem 1 centímetro do meu cabelo e, sabe, imitei uma explosão com as mãos. Perdem a cabeça. É pedido de casamento para todo lado. Ocean parecia confuso. Ele não disse nada por um segundo e então... você está brincando. Eu olhei com curiosidade. Sim, disse. Estou mesmo só brincando. Ele estava me olhando com a mesma curiosidade que eu estava olhando para ele. Ainda estávamos parados na calçada, conversando, de frente um para o outro. Finalmente ele falou. Então você está tentando me dizer que o que eu disse foi idiota, né? Só agora caiu a ficha. Sim, admiti. Desculpa, em geral, sou mais direta. Ele riu e desviou o olhar. Depois virou-se de volta para mim. Tô deixando a situação esquisita? Devo parar de fazer essas perguntas? Não, não. Balancei a cabeça, sorri até. Ninguém nunca me faz essas perguntas. Eu gosto que você pergunte. A maioria das pessoas apenas pensa que sabe o que eu estou pensando. Bem, eu não tenho ideia do que você está pensando, como sempre. Agora, disse, estou pensando que você é muito mais corajoso do que pensei que fosse. Estou meio impressionada. Espere, o que você quer dizer com pensou que eu fosse? Eu não pude evitar. De repente, caí na risada. Não sei, quando o conheci, você parecia bem tímido, disse, meio apavorado. Bem, sendo justo, você é meio assustadora.
Sim, concordei, ficando instantaneamente séria. Eu sei. Eu não quero dizer, balançou a cabeça rindo. Não é por causa do véu ou da sua religião ou do que for. Eu só quero dizer que você não se vê da forma como outras pessoas a veem. Ergui uma sobrancelha para ele. Tenho certeza de que sei como as outras pessoas me veem. Talvez algumas pessoas, rebateu ele. Sim, tenho certeza de que existem pessoas horríveis no mundo, mas há muitas outras pessoas que olham para você porque a acham interessante. Bem, eu não quero ser interessante, respondi. Não existo para fascinar estranhos. Estou apenas tentando viver. Só quero que as pessoas ajam de forma normal comigo. Ocean não estava me olhando diretamente quando disse baixinho. Eu não faço ideia de como alguém conseguiria ser normal perto de você. Não consigo ser normal perto de você. O quê? Por que não? Porque você é muito intimidadora, disse. E nem percebe isso. Você não olha para as pessoas, não fala com as pessoas, não parece se importar com nada que é importante para a maioria dos adolescentes. Tipo, você aparece na escola como se tivesse acabado de sair das páginas de uma revista e acha que as pessoas estão encarando por causa de algo que viram no noticiário. Fiquei repentinamente paralisada. Meu coração parecia acelerar e desacelerar. Não fazia ideia do que dizer e Ocean não estava me olhando nos olhos. Mas, enfim, ele concluiu, limpou a garganta, percebi que suas orelhas tinham ficado vermelhas. Então você já foi para 12 escolas diferentes? Assenti. Que droga! Sim, disse. É uma merda. Continua a ser uma merda. Sinto muito. Quero dizer, não está ruim agora. Falei olhando para os nossos pés. No momento, não está tão ruim. Não? Levantei a cabeça, ele estava sorrindo para mim. Não, disse. No momento não está nada mal. 12. Ocean e eu nos separamos na hora do almoço. Acho que ele almoçaria comigo se eu o chamasse, mas não o chamei. Não sabia o que ele fazia no almoço, quem eram seus amigos, quais eram suas obrigações sociais e não tinha certeza se queria descobrir tão cedo. No momento, só queria espaço para processar a nossa conversa. Queria espaço para pensar no que fazer a respeito da disciplina do professor Jordan. Queria tempo para colocar o cérebro no lugar. Eu não estava mais com fome graças à pilha de panquecas que havia comido na lanchonete, então fui direto para minha árvore. Essa era a minha solução para o problema na hora do almoço solitária. Tinha enjoado do banheiro e da biblioteca, e tempo suficiente havia passado para que não me sentisse mais tão envergonhada de comer sozinha. A escola tinha algumas áreas verdes e escolhi aleatoriamente uma para tornar minha. Escolhi uma árvore. Sentava-me debaixo dela, encostada no tronco. Comia quando estava com fome, mas principalmente escrevia no meu diário ou lia um livro. Naquele dia, porém, cheguei atrasada. Havia outra pessoa sentada sobre a minha árvore. Como eu tinha aquele hábito infeliz de não olhar para as pessoas, não notei que havia alguém debaixo da árvore até quase pisar nele. Ele gritou. Eu pulei para trás, assustada. Ai, falei. Ai, meu Deus, desculpe! Ele se levantou, franzindo a testa, e eu dei uma boa olhada em seu rosto e quase caí para trás. Ele era provavelmente o cara mais bonito que eu já tinha visto na vida. Tinha pele morena, os olhos castanhos esverdeados e parecia ser do Oriente Médio. Eu tinha um sexto sentido para esse tipo de coisa. Quem quer que ele fosse claramente não era do segundo ano. Ele tinha, talvez, a idade do meu irmão. Oi? Eu disse. E aí? Ele disse de volta. Ele estava me olhando com curiosidade. Você é nova aqui? Sim, comecei esse ano. Nossa, legal, disse ele. Não recebemos muitas hijabs por essas bandas, que corajosa, afirmou, acenando com a cabeça para minha cabeça. Mas eu estava distraída. Nunca pensara que ouviria um aluno daquela escola usar a palavra hijab tão casualmente. Hijab era a palavra árabe para véu. Hijabs era uma espécie de termo coloquial que algumas pessoas usavam para se referirem às meninas que usavam hijab. Tinha de haver uma razão para ele saber disso. Você é muçulmano? Perguntei. Ele assentiu. Ei, por que você ia pisar em mim? Ah! Exclamei e de repente me senti estranha. Eu geralmente fico aqui durante o almoço, simplesmente não vi você. Ah, foi mal, disse ele olhando para a árvore. Não sabia que o lugar era de alguém. Estava terminando algumas tarefas antes da aula. Precisava de um lugar tranquilo para estudar. A biblioteca costuma ser um bom lugar para esse tipo de coisa, comentei. Ele riu, mas não quis explicar por que não tinha optado pela biblioteca. Em vez disso, perguntou: Você é síria? Abanei a cabeça. Turca? Abanei a cabeça de novo. Isso acontecia muito comigo. Aparentemente as pessoas nunca sabiam onde colocar o meu rosto no mapa. Sou persa.
Ah! Exclamou ele, erguendo as sobrancelhas. Legal, legal. Eu sou o libanês. Concordei com a cabeça, sem surpresa. Pela minha experiência, os caras mais bonitos do Oriente Médio eram libaneses. De qualquer maneira, ele disse, respirando fundo. Legal conhecer você. Você também, retribuí. Me chamo Shirin. Shirin, repetiu ele, sorrindo. Legal, bem, espero cruzar com você de novo. Eu sou o Youssef. Tá bom, eu disse, o que foi uma coisa meio estúpida de se dizer, mas eu realmente não percebi no momento. Tchau. Ele acenou e foi embora, e não fiquei muito feliz de vê-lo partir. Ele vestia uma blusa justa que pouco ajudava a esconder seu corpo de atleta. Droga, estava realmente começando a gostar dessa escola. Biologia seria minha última aula do dia. Eu esperava encontrar Ocean, mas ele não apareceu. Larguei minha mochila no chão e dei uma olhada pela sala de aula. Sentei na minha cadeira, me sentindo meio distraída. Quando fomos enviados para as nossas bancadas no laboratório, cortei meu gato sem conseguir parar de me perguntar onde ele estaria. Fiquei até preocupada por um segundo, imaginando que algo ruim pudesse ter acontecido, mas não havia nada a ser feito a respeito. Quando o sinal tocou, fui para o treino. Ouvi dizer que você matou a aula hoje. Foi a primeira coisa que meu irmão me disse. Merda, já tinha quase me esquecido daquilo. Quem disse para você que eu matei a aula? O professor Jordan. Quê? Fiquei novamente indignada. Por quê? Como vocês dois se conhecem? Navid apenas sacudiu a cabeça. Estava quase rindo. O professor Jordan é o supervisor do nosso grupo de dança. Claro que só podia ser ele. O professor moderninho que tinha que aproveitar a chance de supervisionar um grupo de breakdance. Claro. Ele disse que estava preocupado com você, contou que ficou chateada durante a aula e saiu correndo sem dizer uma palavra. Navid fez uma pausa e me dirigiu um olhar. Ele disse que você saiu correndo com um carinha. O quê? Fiz uma careta. Em primeiro lugar, não saí correndo da aula. Em segundo lugar, não saí com nenhum carinha. Ele que me seguiu. Tanto faz, disse Navid. O que está acontecendo? Você está matando aula? Fugindo da escola com um cara aleatório? Vou ter de quebrar a cara de alguém amanhã? Revirei os olhos. Carlos e Bijan e Jacob estavam assistindo a nossa conversa com um grande fascínio, e eu fiquei irritada com todos eles. O professor Jordan agiu como um babaca, expliquei. Ele forçou um garoto e eu a ficarmos olhando um para o outro na frente da classe inteira. Depois mandou o cara dizer em voz alta exatamente o que estava pensando ao me olhar. E? Meu irmão cruzou os braços. E daí? Encarei-o, surpresa. O que você quer dizer com e daí? O que você acha que aconteceu? Foi humilhante. Navid baixou os braços. O que você quer dizer com humilhante? Quero dizer que foi horrível. Ele disse que eu não parecia com nada, que eu basicamente nem existia. Fiz um gesto de frustração. Sei lá, tanto faz. Parece idiota agora, mas realmente fiquei magoada, então fui embora. Droga, disse Navid em voz baixa. Então eu realmente tenho que quebrar a cara de alguém amanhã. Você não tem que quebrar a cara de ninguém, eu disse, desabando no chão. Tá tudo bem. Acho que posso simplesmente largar essa matéria, ainda dá tempo. Acho que não. Navid balançou a cabeça para mim. Tenho quase certeza de que o prazo já passou. Você pode desistir, mas vai aparecer no boletim o que... Eu não dou a mínima para o boletim, falei irritada. Tudo bem. Meu irmão se rendeu erguendo as mãos. Ok. Me olhou, genuinamente compassivo, por uns 5 segundos antes de do nada franzir o senho. Espere, não entendi uma coisa. Por que você fugiu com um cara que pensa que você não existe? Sacudi a cabeça, suspirei. Outro cara. Navid ergueu as sobrancelhas. Outro cara? Ele olhou para os amigos. Vocês três estão ouvindo essa história? Ela disse que foi com outro cara? Carlos riu. Essas crianças crescem rápido, disse Jacob. Bijan sorriu para mim e comentou. Tá podendo, garota? Ai, meu Deus! Suspirei, fechando os olhos com força. Calem a boca, todos vocês. Estão sendo ridículos. Então, quem é o outro cara? Perguntou Navid. Ele tem nome? Abri os olhos e olhei para ele. Não! O queixo de Navid caiu. Ele estava metade sorrindo, metade surpreso. Nossa! Disse. Nossa, você deve gostar mesmo dele. Eu não gosto dele, rebati. Só não quero que vocês o incomodem. Por que incomodaríamos? Meu irmão ainda sorria. Podemos simplesmente começar o treino, por favor? Não até que você me diga o nome dele. Suspirei. Sabia que fugir só pioraria a situação, então desisti. É Ocean. Navid franziu a testa. Que raio de nome é Ocean?
Sabe, as pessoas se perguntam a mesma coisa sobre você. Até parece, disse. Meu nome é incrível. Na verdade, continuei, Ocean é meu parceiro de laboratório em outra aula. Ele apenas se sentiu mal porque o professor Jordan foi idiota. Meu irmão ainda parecia cético, mas não insistiu. Percebi que estava começando a se afastar, perdendo o interesse na conversa, e isso me deixou repentinamente ansiosa. Havia algo que eu ainda queria dizer, algo que estava me incomodando muito naquele dia. Tinha refletido por horas se devia ou não fazer aquela pergunta, até mesmo sobre como devia perguntar, e por fim, acabei me enrolando completamente. Ei, Navid! Chamei baixinho. Ele tinha acabado de me dar as costas para pegar algo na mochila e aí se virou de volta para mim. Quê? Você. Hesitei. Reconsiderei. Eu o quê? Respirei fundo. Você me acha bonita? A reação de Navid à minha pergunta foi tão absurda que quase nem sei como descrever. Ele parecia meio chocado, confuso e histérico, tudo ao mesmo tempo. No fim, ele acabou rindo. Muito. De um jeito estranho. Fiquei completamente envergonhada. Ai, Jesus, deixa pra lá, disse rapidamente. Desculpa ter perguntado, viajei. Eu já estava no meio da sala quando Navid começou a correr lentamente, arrastando o tênis atrás de mim. Espere, espere, desculpa. Esquece, falei com raiva. Estava corando até o couro cabeludo. Estava agora muito perto de Bijan, Carlos e Jacob e não queria que eles ouvissem aquela conversa. Tentei desesperadamente transmitir isso com os olhos, mas Navid parecia incapaz de captar meus sinais. Não quero falar sobre isso, ok? Esquece o que eu disse. Ei, escuta, disse Navid. Você me pegou de surpresa. Não esperava que fosse dizer algo assim. Dizer algo como o quê? Bijan entrou na conversa. Eu quis morrer. Nada, falei para Bijan e olhei para Navid. Nada, tá? Navid olhou para os caras e suspirou. A Shirin quer saber se eu a acho bonita. Escuta, emendou olhando para mim novamente. Não acho que seja eu quem deveria responder essa pergunta. Parece uma pergunta estranha para uma irmã fazer ao irmão, sabe? Talvez você devesse perguntar a esses caras, explicou gesticulando para o resto do grupo. Ai, meu Deus! Eu disse meio que em um sussurro. Realmente pensei que poderia matar meu irmão. Eu queria agarrá-lo pela garganta. Tá louco? Gritei. E aí? Eu acho você bonita, disse Carlos. Ele estava amarrando os cadarços. Falou como se estivesse comentando sobre o clima. Olhei para ele me sentindo um pouco zonza. Quer dizer, acho você bem assustadora, continuou ele encolhendo os ombros. Mas, sim, quer dizer, sim, muito bonitinha. Você me acha assustadora? Questionei franzindo a testa. Carlos fez que sim com a cabeça, sem nem olhar para mim. Você me acha assustadora? Perguntei para Bijan. Ah, disse ele, erguendo as sobrancelhas. Com certeza. Literalmente dei um passo para trás de tão surpresa que fiquei. Estão falando sério? Vocês todos acham isso? E todos eles concordaram, até Navid. Mas acho você linda, adicionou Bijan. Se isso ajuda. Fiquei boquiaberta. Por que vocês todos me acham tão assustadora? Eles deram de ombros coletivamente. As pessoas pensam que você é má. Navid, por fim, me disse. As pessoas são idiotas, rebati. Viu? Navid apontou para mim. É assim que você faz. Faço o quê? Questionei frustrada. As pessoas atiram todo tipo de merda em mim todo dia e eu não posso ficar brava com isso? Você pode ficar brava, interveio Jacob e o tom de sua voz me assustou. Ele parecia, de repente, muito sério. Mas você parece pensar que todo mundo é horrível. Todo mundo é horrível! Jacob balançou a cabeça. Ouça, disse ele. Eu sei como é sentir raiva o tempo todo, ok? Eu entendo. As coisas que você tem que enfrentar são uma merda, de verdade. Mas você não pode viver assim. Não pode ficar com raiva o tempo todo. Confie em mim, concluiu. Eu tentei viver assim. Isso vai acabar matando você. Olhei para ele. Realmente olhei para ele. Havia algo de empático nos olhos de Jacob que eu nunca tinha visto. Não era pena, era uma identificação. Ele parecia se identificar comigo, com a minha dor e a minha raiva, como ninguém. Não como meus pais, nem mesmo como meu irmão. De repente, senti como se tivesse levado uma facada no peito. Senti uma súbita vontade de chorar. Apenas tente ser feliz, Jacob finalmente me disse. A felicidade é a única coisa que esses idiotas não suportam. 13. Fiquei a tarde toda pensando no que Jacob tinha me dito. Cheguei em casa e tomei banho pensando naquilo. Durante o jantar, continuei pensando. Sentei na minha escrivaninha e fiquei olhando para a parede enquanto ouvia música e pensava, e pensava, e pensava.
Me tranquei no quarto e continuei pensando. Eram apenas 9 e pouco. A casa estava quieta. Era o momento de silêncio antes da hora de dormir imposta pelos meus pais. As horas gloriosas durante as quais todos os membros da minha família deixavam uns aos outros em paz. Agora eu estava sentada na cama, olhando para uma página em branco do meu diário, pensando. Me perguntei pela primeira vez se talvez eu estivesse vivendo de forma errada, se talvez estivesse me deixando cegar pela raiva, excluindo todo o resto, se talvez, apenas talvez, estivesse tão determinada a não ser estereotipada que comecei a estereotipar todos ao meu redor. Isso me fez pensar em Ocean. Ele estava tentando ser legal comigo e, de uma forma inesperada, sua bondade tinha me deixado brava e confusa. Eu o tinha afastado porque tinha medo de me aproximar, mesmo que só um pouquinho, de alguém que um dia pudesse me magoar. Eu não confiava em mais ninguém. Estava tão ferida pelas crueldades que já tinha vivido que agora até os pequenos arranhões deixavam marcas. Se a caixa do supermercado fosse grosseira comigo, ficava nervosa pelo resto do dia porque não sabia. Não tinha como saber se você é racista ou apenas está num mau dia. Eu não conseguia mais distinguir pessoas de monstros. Não via mais as nuances do mundo ao meu redor. Não via nada além da possibilidade da dor e do consequente desejo de me proteger frequentemente. Droga, pensei. Aquilo era realmente exaustivo. Suspirei e peguei meu celular. Oi, por que você não foi à aula hoje? Ocean respondeu na mesma hora. Nossa, nem achei que você notaria que eu tinha ido embora. Pode ficar online? Sorri. Juge Polo. Oi. Riversend Oceans 04. Oi. Riversend Oceans 04. Desculpa por não ter aparecido na aula de biologia. Riversend Oceans 04. Ninguém deveria ter que fatiar um gato morto sozinho. Juge Polo. É realmente a pior tarefa escolar da minha vida. Riversend Oceans 04. Para mim também. E aí, não sei bem porquê, mas tive uma repentina e estranha sensação de que havia algo errado. Era difícil saber, com base nas poucas palavras digitadas, mas tive um pressentimento. Ocean parecia diferente por algum motivo e eu não conseguia passar por cima daquilo. Polo. Ei, está tudo bem? Riversend Oceans 04. Sim. Riversend Oceans 04. Mais ou menos. Esperei e nada aconteceu. Ele não escreveu mais nada. Polo. Não quer falar disso? Riversend Oceans 04. Na verdade, não. Polo. Se meteu em encrenca porque matou aula? Riversend Oceans 04. Não. Polo. Tá com algum problema? Riversend Oceans 04. Haha. Riversend Oceans 04. Sabe que isso é o exato oposto de não falar sobre algo, certo? Polo. Sim. Riversend Oceans 04. Mas ainda estamos falando sobre isso. Polo. Estou preocupada por ter criado um problema para você. E então nossas mensagens se cruzaram no éter. Escrevi. Meu irmão não incomodou você, incomodou? E Ocean escreveu. Não se preocupe, não tem nada a ver com você. E depois. Riversend Oceans 04. Que? Riversend Oceans 04. Por que seu irmão me incomodaria? Riversend Oceans 04. Nem sabia que você tinha irmão. Riversend Oceans 04. Espera. Riversend Oceans 04. Você falou sobre mim com seu irmão? Droga. Polo. Não sabia que era o professor Jordan que estava supervisionando o nosso grupo de breakdance. Polo. Ele contou para o meu irmão que eu saí correndo da sala com um cara. Polo. E meu irmão ficou bravo. Polo. Mas está tudo bem agora, eu expliquei o que aconteceu. Riversend Oceans 04. Ah, Riversend Oceans 04. E o que isso tem a ver com o seu irmão me incomodando? Polo. Nada. Polo. Ele apenas pensou que tínhamos saído da aula juntos. Riversend Oceans 04. Mas foi o que fizemos. Polo. Eu sei. Riversend Oceans 04. Então seu irmão me odeia agora? Polo. Ele nem te conhece. Polo. Tava apenas sendo superprotetor. Riversend Oceans 04. Espera um pouco. Quem é seu irmão? Ele tá na nossa escola? Polo. Sim, no quarto ano. O nome dele é Navid. Riversend Oceans 04. Ah, Riversend Oceans 04. Acho que não conheço. Polo. Provavelmente não. Riversend Oceans 04. Então, devo ficar preocupado? Riversend Oceans 04. Com o seu irmão?
Jujepolo. Não? Jujepolo. Ha, ha, ha. Jujepolo. Viu? Não tô tentando deixar você assustado, desculpa. Riversend Oceans 04. Não tô assustado. Claro que não. Esperei alguns segundos para ver se ele diria mais alguma coisa, mas não. Finalmente escrevi. Jujepolo. Então você não vai mesmo me contar o que aconteceu com você hoje? Riversend Oceans 04. Depende. Riversend Oceans 04. Muitas coisas aconteceram comigo hoje. Meu estômago deu uma pequena cambalhota. Não pude deixar de me perguntar se ele estava se referindo a nós dois, às nossas conversas, à curta distância física entre os nossos corpos numa esquina qualquer no meio de uma cidade qualquer. Eu não sabia o que isso significava, ou se algum dia significaria alguma coisa. Talvez fosse a única a sentir o estômago se revirando. Talvez estivesse projetando meus próprios sentimentos nas suas palavras. Talvez estivesse maluca. Ainda não tinha decidido o que responder quando ele enviou outra mensagem. Riversend Oceans 04. Ei? Jujepolo. Sim? Riversend Oceans 04. Você pode pegar o celular? Jujepolo. Ah! Jujepolo. Você quer falar pelo celular? Riversend Oceans 04. Sim? Jujepolo. Por quê? Riversend Oceans 04. Quero ouvir sua voz. Fui inundada por um nervosismo estranho, mas não exatamente indesejado. Meu cérebro ficou subitamente quente, como se alguém tivesse enchido minha cabeça de água com gás. Eu preferiria ter desaparecido naquele momento em vez de pegar o telefone. Eu queria dissecar aquela conversa em outro lugar, sozinha em algum lugar. Queria desmontar tudo e montar tudo de novo. Queria entender o que me parecia inexplicável. Na verdade, ficaria feliz se "quero ouvir sua voz" fosse a última coisa que Ocean me dissesse. Mas escrevi, ok. Escutar a voz de Ocean perto do meu ouvido deve ter sido uma das experiências físicas mais intensas que já tive. Era estranho. Fiquei inesperadamente nervosa. Já tinha conversado com ele tantas vezes. Afinal, ele era minha dupla de laboratório. Mas por algum motivo, aquilo era diferente. Parecia tão íntimo falarmos ao telefone, como se nossas vozes tivessem se encontrado no espaço sideral. Ele disse oi e senti o som tomar conta de mim. Oi, respondi. Isso é estranho. Ele riu. Eu acho bom, parece mais real assim. Nunca tinha percebido isso pessoalmente, com tantas outras coisas para me distrair, mas ele tinha uma voz muito bonita, soava diferente, de um jeito bom, no telefone. Ah! Meu coração estava disparado. Verdade. Então seu irmão quer me pegar, é? Quê? Não! Vacilei. Quer dizer, acho que não. Não para valer. Ele riu novamente. Você tem irmãos? Perguntei. Não. Ah, bom, talvez seja melhor assim. Não sei, disse ele. Parece ser legal. Às vezes é realmente bom, concordei pensando sobre isso. Meu irmão e eu somos bem próximos, mas também passamos por um período em que literalmente passaríamos rasteiro um no outro. É, aí não parece legal. Sim, fiz uma pausa, mas ele também tinha me ensinado a lutar, o que foi um bônus. Mesmo? Ocean pareceu surpreso. Você luta? Não bem. Ele disse de uma forma pensativa e então ficou quieto. Esperei alguns segundos antes de dizer: Então, o que aconteceu com você hoje? Ele suspirou. Se você realmente não quiser falar sobre isso, emendei. Não precisa, mas se quiser falar, nem que só um pouco, vou ficar feliz de ouvir. Eu quero contar para você, disse, mas sua voz soou de repente distante, e ao mesmo tempo não quero. Ah, respondi confusa. Tudo bem. É coisa pesada demais, é cedo demais. Ah, eu disse. Talvez a gente possa conversar sobre os meus problemas familiares complicados depois de eu saber o seu nome do meio, por exemplo. Eu não tenho um nome do meio. Ah, tudo bem, que tal? Você me faz muitas perguntas. Silêncio. Isso é ruim? Não, respondi. Mas posso fazer algumas perguntas também? Ele não disse nada por um segundo e então, baixinho, ok. Ele me contou por que seus pais lhe deram o nome Ocean, que a história não era assim tão emocionante. Disse que a sua mãe era obcecada por água e que isso era irônico, porque, na verdade, ele sempre tinha tido um estranho medo de se afogar. Era um péssimo nadador e nunca tinha realmente gostado do oceano. Sendo sincero, e que seu nome do meio era Desmond, o que o fazia não ter apenas 2 nomes, mas 3. E eu falei que realmente gostava do nome Desmond. E ele disse que era o nome do seu avô e que não havia nada de especial nisso. E eu perguntei se ele conhecia o avô e ele disse que não.
que seus pais tinham se separado quando ele tinha 5 anos e que tinha perdido contato com aquele lado da família, que desde então só via o pai de vez em quando. Eu queria fazer mais perguntas sobre seus pais, mas não fiz, porque sabia que ele não queria falar sobre isso. Então perguntei para qual faculdade ele queria ir, e ele disse que estava na dúvida entre a Columbia e a Berkeley, porque a Berkeley parecia perfeita, mas não ficava numa cidade grande, e que realmente queria viver numa metrópole. E eu disse sim, você já me disse isso antes. E ele continuou: sim, às vezes sinto que nasci na família errada. O que você quer dizer? Sinto que todos ao meu redor estão mortos. Falou e sua raiva me surpreendeu. Parece que ninguém pensa mais. Todos parecem satisfeitos com a vidinha mais deprimente. Eu não quero ser assim. Eu também não gostaria de ser assim. Sim, bem, não acho que você corra esse risco. Ah, disse surpresa. Obrigada. E então ele perguntou: você já namorou? Senti o momento congelar ao meu redor. Nunca tinha tido um namorado. Falei para ele: não, nunca. Por que não? Ah, disse dando uma risada. Nossa, por onde eu começo? Em primeiro lugar, tenho certeza de que meus pais ficariam horrorizados se eu insinuasse que tenho sentimentos por um menino, porque penso que eles acham que ainda tenho 5 anos. Em segundo lugar, nunca morei num lugar por tempo suficiente para algo assim acontecer e, não sei, Ocean. Ri de novo. A verdade é que os garotos não me chamam para sair. Bem, e se um cara a convidasse para sair? Eu não estava gostando do rumo da conversa. Não queria chegar àquela situação. Sinceramente, nunca pensei que fosse chegar tão longe. Eu tinha tanta certeza de que Ocean não se interessaria por mim que não me preocupei em imaginar como seria se ele estivesse interessado. Achava Ocean um cara legal, mas também o achava ingênuo. Talvez eu pudesse tentar me livrar daquela raiva que carregava. Talvez pudesse tentar ser mais gentil para variar. Mas sabia que mesmo a atitude mais otimista não mudaria as estruturas do mundo onde vivíamos. Ocean era um rapaz legal, bonito, heterossexual e branco, e o mundo esperava grandes coisas dele. Dentre elas, não estava a se apaixonar por uma controversa menina do Oriente Médio que usava um véu. Eu tinha que salvá-lo de si mesmo. Então, não respondi a pergunta, mas disse: quero dizer, você é uma concorrência frequente na minha vida, mas na verdade já aconteceu. Quando eu estava no ensino fundamental, meu irmão passou por uma fase em que era um idiota total e completo, e ele lia meu diário para descobrir quem eram esses pobrezinhos raros e corajosos para poder persegui-los. Ele os apavorava. Fiz uma pausa. Isso fez maravilhas pela minha vida amorosa, como você pode imaginar. Eu não sei o que esperava que ele dissesse exatamente, mas quando Ocean perguntou: você tem um diário? Percebi que não era isso. Ah, eu disse: sim, que legal. E senti, então, de alguma forma, que precisava encerrar aquela conversa. Algo estava acontecendo, algo estava mudando, e aquilo estava me assustando. Então falei, um pouco repentinamente: ei, acho que eu preciso ir. É tarde e ainda tenho muita tarefa para fazer. Ah, ele disse. E eu percebi mesmo com base naquela palavrinha que ele parecia surpreso e talvez, desapontado. Vejo você amanhã? Claro, ele respondeu. Tá bom. Tentei sorrir, embora ele não pudesse me ver. Tchau. Depois que desligamos, desabei na cama e fechei os olhos. Aquela tontura estava na minha medula, na minha mente. Estava sendo burra. Sabia que era perigoso e mesmo assim tinha mandado uma mensagem para ele. E agora tinha confundido aquele pobre garoto que não tinha ideia de onde estava se metendo. Tudo devia parecer simples para ele. Ocean me achava bonita e tinha me dito isso. Eu não o tinha mandado ir para o inferno, então cá estávamos. Ele tentando talvez me convidar para sair? Chamar uma garota que ele achava bonita para sair parecia uma atitude óbvia para ele, mas simplesmente não era algo que eu queria que acontecesse. Queria passar longe daquele drama todo. Nossa, eu tinha sido burra. Tinha baixado a guarda, tinha feito aquilo de novo. Permitir que meninos bonitinhos entrassem na minha cabeça e mexessem com o meu bom senso, e me deixado levar por aquela conversa com o Jacob. Mas nada tinha mudado. Tinha cometido um erro ao me abrir daquela forma. Era um erro. Tinha que parar de falar com Ocean. Tinha que reverter a situação, mudar de marcha. E rápido. 14. Matei a aula do professor Jordan por 4 dias seguidos. Tinha procurado minha orientadora pedagógica e lhe disse que queria desistir da disciplina Perspectivas Globais. E ela me perguntou o porquê, e eu disse que não gostava da aula, que não gostava do professor e dos métodos dele.
mas ela respondeu que era tarde demais para abandonar a disciplina, que eu teria um 0 no boletim e que as faculdades não gostavam disso. E eu dei de ombros, ela franziu a testa e ficamos as duas olhando uma para a outra por um minuto. Finalmente ela disse que teria de notificar o professor Jordan sobre a minha desistência. Explicou que ela dependeria da aprovação dele e perguntou se eu estava ciente disso, ao que eu falei, sim, tudo bem. E simplesmente parei de ir à aula do professor Jordan. Funcionou bem de início, mas no quarto dia, uma quinta-feira, ele me encontrou no meu armário e disse: Olá, não a vejo na aula há alguns dias. Olhei para ele, fechei meu armário com força, girei a combinação. É porque não vou mais assistir às suas aulas. Ouvi dizer: Ok. Comecei a andar. Ele acompanhou. Posso falar com você por um minuto? Está falando comigo agora. Shirin, ele disse. Eu realmente sinto muito. Percebi que fiz algo errado e realmente gostaria de conversar sobre isso com você. Parei no meio do corredor, virei para encará-lo. Estava me sentindo corajosa, pelo jeito. Sobre o que você gostaria de conversar? Bem, obviamente eu a aborreci. Obviamente me aborreceu sim. Eu o olhei bem. Por que o senhor tomaria uma atitude tão idiota, professor? Sabia que o Travis ia dizer algo horrível sobre mim e queria que ele fizesse isso. Vários alunos estavam passando ao nosso redor, algum deles diminuindo o ritmo para ver o que estava acontecendo. O professor Jordan parecia confuso. Isso não é verdade, disse com o pescoço ficando vermelho. Eu não queria que ele dissesse nada horrível para você. Só queria que nós falássemos sobre estereótipos e como eles são prejudiciais. Como você é mais do que ele poderia estar pensando sobre você. Seja como for, falei, isso deve ser 60% da verdade. Os outros 40% são que o senhor sacrificou o meu bem-estar só para parecer progressista. Me colocou naquela situação ridícula porque achou que fosse ser chocante e empolgante. Por favor, podemos falar sobre isso em outro lugar? Seus olhos pareciam implorar. Talvez na minha sala? Respirei profundamente. Tá bom. Honestamente, não sabia por que ele se importava tanto. Não sabia por que era um problema tão grande abandonar a disciplina dele, mas afinal, eu não sabia nada sobre como é ser professor. Talvez a minha reclamação tivesse gerado problemas para o professor Jordan. Eu não fazia ideia, mas ele simplesmente não queria desistir. Sinto muito, disse ele pela quinta vez. De verdade, eu realmente não tive a intenção de aborrecê-la assim. Não pensei que isso a fosse magoar. Então o senhor não parou para pensar, respondi. Minha voz estava um pouco trêmula. Parte da minha bravata havia passado. Ali, separada dele pela mesa, de repente fiquei bem consciente do fato de que estava falando com um professor, e hábitos antigos e profundamente arraigados estavam me lembrando de que eu era apenas uma garota de 16 anos à mercê daqueles adultos aleatórios e mal pagos. Não precisa de muito, eu continuei falando, mas agora mais calma, para imaginar um resultado doloroso disso, mas de qualquer forma, isso nem tem a ver com o fato de o senhor ter me magoado. Não? Não, respondi. Tem a ver com o fato de o senhor ter achado que estava sendo útil. Se parasse para refletir por 5 segundos sobre como a minha vida realmente é, talvez percebesse que não estaria me fazendo um favor. Eu não preciso de mais ninguém dizendo alguma estupidez na minha cara, tá? Não preciso. Já tive de aguentar isso a vida inteira. O senhor não pode me usar como exemplo, declarei. Não daquela maneira. Eu sinto muito. Balancei a cabeça e desviei o olhar. O que posso fazer para que você volte para a aula? Ergui uma sobrancelha para ele. Não estou negociando um acordo. Mas precisamos da sua voz na sala de aula, argumentou ele. O que você acabou de me dizer aqui, agora, quero ouvir você dizer isso na aula. Tem permissão para me dizer quando eu estiver passando dos limites, ok? Mas se você se afasta no momento em que as coisas ficam difíceis, como algum de nós aprenderá? Quem estará lá para nos guiar? Talvez vocês devam pesquisar, visitar uma biblioteca. Ele riu, suspirou, recostou-se na cadeira. Entendo, disse erguendo as mãos em sinal de derrota. Entendo mesmo. Não é seu trabalho educar os ignorantes. Não, falei, não é. E estou cansada pra caramba, professor. Tenho tentado educar as pessoas por anos. E é exaustivo. Estou cansada de ser paciente com fanáticos. Cansada de tentar explicar por que não mereço ser tratada como lixo o tempo todo. Cansada de implorar a todos que entendam que as pessoas de outras etnias não são todas iguais, que não acreditamos todas nas mesmas coisas nem sentimos as mesmas coisas, nem entendemos o mundo da mesma maneira. Sacudi a cabeça com força. Eu só estou farta e cansada de tentar explicar para o mundo por que o preconceito é ruim, ok? Porque essa seria a minha missão. Não é? Tem razão,
concordei. Não é. Eu sei. Não acho que saiba. Ele se inclinou para a frente. Volte para a aula, insistiu. Por favor, eu sinto muito. O professor Jordan estava me cansando. Eu nunca tinha falado assim com um professor e estaria mentindo se dissesse que não fiquei surpresa por não ter sido repreendida. Ele também parecia, não sei, parecia se importar genuinamente. Isso me fez querer lhe dar outra chance. Ainda assim, eu disse: Veja, agradeço suas desculpas, mas não sei se o senhor realmente me quer de volta na aula. Ele pareceu surpreso. Por que não? Por quê? Eu disse. Se fizer outra proeza como essa, vou mandá-lo para o inferno na frente de todos os alunos. Ele parecia imperturbável. Aceito essa condição. Finalmente eu disse: Tudo bem. O professor Jordan deu um sorriso tão largo que achei que fosse partir seu rosto. Ele perguntou: Verdade? Sim, fazer o quê? E me levantei. Vai ser um ótimo semestre, ele disse. Você não vai se arrepender. Aham. Ele se levantou também. Aliás, estou feliz que vocês vão se apresentar no show de talentos. Parabéns. Congelei. O quê? O show de talentos da escola, ele repetiu confuso. O grupo de breakdance? Sim, o que tem? Seu irmão escreveu o grupo há 2 semanas. Ele não contou? A inscrição foi aprovada hoje. É uma grande coisa, porque... Ai, droga! Falei gemendo. Ei, vai ser ótimo. Vocês vão se sair muito bem. Bom, eu preciso ir, eu disse, e estava com o pé para fora da sala de aula quando o professor Jordan me chamou de novo. Me virei de volta para ele. Seus olhos, de repente, pareciam tristes. Eu realmente espero que você não deixe essas coisas a derrubarem. A vida melhora muito depois do ensino médio, eu prometo. Eu queria dizer, então, por que o senhor continua aqui? Mas decidi deixá-lo um pouco em paz. Ofereci a ele um meio sorriso e fui embora. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da segunda parte do livro Oceano Entre Nós, de Tahereh Mafi.